Eu fiz diversos vídeos sobre corais venenosas, corais verdadeiros aqui do Brasil, até separado por estados. Fiz as corais da Amazônia, corais do Nordeste, foram vários vídeos. Hoje eu quero falar para vocês sobre uma das corais verdadeiras mais lindas do mundo, mas ela não ocorre no Brasil, ela ocorre na Ásia. Você quer conhecê-la? Então, para começar, se inscreve aí no canal enquanto está entrando a nossa vinheta, porque está começando mais um Papo de Cobra. Hoje nós vamos falar sobre essa coral verdadeira linda, que é a coral Malaya azul. Ela é da espécie Calliophyes bivirgata. E como toda coral, ela faz parte da família Elapidae. Ela ocorre em Brunei, na Indonésia, na Malásia, em Singapura, na Tailândia e também na Birmânia. Ela é uma cobra de tamanho médio com corpo bem delgado. O adulto pode atingir até 1,80 m de comprimento. Agora, a coloração desse animal é incrível, olha aí. Ela tem a cabeça, a cauda e a barriga vermelha. E o dorso ele é azul escuro, podendo chegar até preto. E geralmente ela tem uma faixa azul ou então uma faixa branca em cada lateral do corpo. Essa cobra ela tem hábitos noturnos e é semifossorial. E ela é encontrada no solo das florestas primárias e secundárias. E ela também pode ser encontrada em plantações lá na Ásia. Ela se alimenta basicamente de cobras, de outras cobras. Ou seja, ela é ofiófaga, ela faz ofiofagia. Então ela come outras espécies de cobra, mas também come cobras da mesma espécie, né? Ela faz canibalismo e ofiofagia. Então, canibalismo é quando uma cobra se alimenta de outra cobra da mesma espécie. Ofiofagia é quando ela come outra cobra, né? Pode ser de outra espécie ou não. São dois termos que as pessoas confundem muito, né? Canibalismo com ofiofagia. Tá aí esclarecido para vocês. Agora, quando ela é ameaçada por algum predador, normalmente ela procura fugir. Ou então ela pode permanecer no local em que ela está, com a cauda vermelha levantada. Isso é uma forma de defesa, uma mensagem de defesa. Agora, se alguém pegá-la na mão, e aí a gente pode ter um acidente bem sério. Mas ela tem as presas pequenas, aquelas presas anteriores pequenas, né? Ela tem a dentição proteróglifa, que eu já falei aqui para vocês. E ela não abre muito a boca. A gente já aprendeu aqui que as corais abrem a boca até 30 graus. Então, raramente esses acidentes causados pela coral azul vão a óbito. Até o momento, na literatura, a gente só tem registro de dois acidentes, 2 casos em que a pessoa foi a óbito. Mas o problema é o seguinte, como o veneno é muito tóxico, essas 2 pessoas morreram em menos de 2 horas depois do acidente. Agora, tem uma coisa muito curiosa nessa espécie. Normalmente, vocês sabem, né, a glândula de veneno de uma cobra ela fica atrás do olho, na região da cabeça. Essa espécie, não só a glândula de veneno começa na cabeça, mas ela continua por uma boa parte do corpo. Ela pode chegar até 25% do tamanho do corpo. Então não está restrita só à cabeça, ela é bem longa, essa glândula. E outra curiosidade é que, diferente das outras cobras corais, né, da família Elapidae, ela não tem um veneno neurotóxico, gente. Ela tem um veneno citotóxico muito pior, que é chamado de caliotoxina. Essa caliotoxina ela causa espasmos musculares muito fortes, provocando a total paralisia nos músculos da vítima. Isso leva com que o animal seja morto quase que instantaneamente. O veneno também tem outras moléculas que causam hipotensão, inflamação e o bloqueio do sistema nervoso do animal. E essa habilidade dela com essa toxina é muito importante porque ela se alimenta basicamente de outras cobras venenosas, né? Então dá uma paralisia total no animal, quase que instantâneo, não dando chance a uma reação da vítima. Os pesquisadores que estudam veneno já viram essa toxina antes, mas detalhe, nunca viram essa toxina em nenhuma outra espécie de cobra. E vou mais, nunca viram essa toxina em nenhum vertebrado. Ela já foi encontrada apenas em alguns caramujos, em aranhas e escorpiões, mas nunca em vertebrado. Soro para a picada da coral azul a gente ainda não tem, tá? Mas as pesquisas estão sendo feitas. E outra coisa muito interessante é o estudo desse veneno dela. Os pesquisadores têm a esperança que no futuro um estudo maior desse veneno podem ser extremamente útil no combate de dores crônicas para o ser humano.
talvez até na fabricação de um potente analgésico. Tá vendo como é que a gente tem tanta coisa para aprender com as cobras? Por isso, sempre que a gente fala aqui da necessidade de preservação das espécies. Quantas espécies aí acabam sendo dizimadas simplesmente por serem cobras e a gente não conhece nada delas, a gente ainda não estudou elas? Quantos medicamentos podem ser fabricados no futuro se a gente aprender a conhecer um pouco mais os venenos dessas centenas de espécies? Ou seja, quando a gente mata uma cobra, a gente pode estar levando esse grupo à extinção e acabar perdendo a possibilidade de conhecer a cura para várias doenças. E como vocês viram, né? Serpente pode matar, mas pode ajudar muito a gente descobrindo remédios para outras doenças. Vocês lembram do captopril que eu falei aqui, né? Do combate à pressão alta, da hipertensão? Então, vocês lembram, né? É feito com veneno de cobra, com veneno de jararaca, né? Esse é um exemplo de vários que a gente tem. E a gente tem muito mais para aprender. Então, por isso que eu sempre falo aqui no canal, gente, vamos preservar serpentes, porque tem um potencial de estudo aí fantástico. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil, seja uma boa curiosidade, vocês nunca viram esse bicho, provavelmente, tá? E fica aqui com a gente, se inscreve aqui no canal e fica com a gente, porque em breve a gente vai estar de volta com outro vídeo, com outro papo de cobra. Valeu, gente. Obrigado.